Olá, esse é o segundo vídeo da série Inspiradas pela Bíblia e hoje nós vamos falar sobre Abigail, mulher prudente. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, que é sobre Ana, mulher perseverante, eu te convido aí no meu canal a dar uma olhada porque eu creio que vai ser bênção para sua vida. Amém? Então bora pro vídeo? Bom, o vídeo de hoje é sobre essa mulher Abigail. E nessa história nós temos três pessoas principais, que é Davi, que naquele tempo ainda não era rei, e ele vivia fugindo de Saul, que queria o matar. Nabal, que é esposo de Abigail. A Bíblia diz que ele era muito rico e que ele era duro e maligno. E temos Abigail, que é descrita como uma mulher formosa, ou seja, ela era muito bonita. E também diz que ela era sensata. Sensata é uma pessoa que age com prudência, uma pessoa equilibrada. Nesse tempo, Davi ele tinha acabado de ir ao sepultamento do sacerdote Samuel. E ali ele desce com os seus homens para o deserto de Parã. Davi ele vivia fugindo de Saul, que queria o matar. E ele não era rei ainda. Então eu acredito que ele não tinha as melhores condições, né? Ele não tinha sempre uma comida, bebida, um local bom para dormir. Então ele vivia sob estresse. Acredito que Davi ele vivia sempre com medo e estressado pela situação que ele vivia. Quando ele desce para o deserto de Parã, ele ouve falar que Nabal está por ali com os seus homens. E Davi já conhecia Nabal, porque há um tempo atrás ele esteve com os pastores de Nabal. E nesse tempo, Davi e seus homens os guardaram, agiram com benevolência. Foram muito bons para os pastores de Nabal. Então, quando Davi ele ouve falar que Nabal estava por ali, ele fica com seu coração cheio de alegria, acredito eu. Porque ele devia pensar, Nabal vai ser bom para nós, vai nos ajudar, porque nós fomos bons para os servos dele. Então Davi reúne 10 de seus homens e pede para que eles vão até o encontro de Nabal, falar que eles já conheciam os seus servos e pedir ajuda, pedir comida e bebida. Então aqueles homens de Davi vão até Nabal, ao encontro de Nabal, levar o recado de Davi. Chegando lá, eles falam para Nabal, que já conheciam os servos, que quando eles estiveram junto com os servos de Nabal, que eles tinham sido muito bons para com eles, e perguntou ali se Nabal não poderia ajudar, né, com bebida e comida, pelo menos para eles passarem aquele dia. E Nabal, como diz a Bíblia, ele foi um homem duro, ele agiu com ignorância, e ele falou que não conhecia Davi e que talvez Davi seria algum servo que estava fugindo de seu senhor, e ele não daria da sua comida e da sua bebida para eles de jeito nenhum. E Nabal não conhecia Davi e nem parou para perguntar para os seus servos se por acaso aquilo que aqueles homens estavam falando era verdade. Ele simplesmente dispensou os homens de maneira grosseira. Então aqueles homens retornam para Davi, e eu acredito ali que Davi estava esperando, ansioso, com o coração cheio de esperança que traria um mantimento. E quando Davi olha para aqueles homens chegando, eu imagino que olha para a mão deles e vê que eles não têm nada nas mãos, e com um semblante talvez triste ou irritado. Ele fica sem entender nada. Então aqueles homens chegam e contam tudo para Davi. Olha, Davi, nós fomos lá, nós pedimos ajuda, falamos que já conhecíamos os seus servos e falamos que ele poderia perguntar se aquilo realmente não era verdade. Mas mesmo assim, ele nos tratou mal e disse que talvez o Senhor é até alguém que está fugindo de outra pessoa. Davi, ele se enfurece, ele se irrita tanto que ele manda todos os seus homens, era em torno de 400 homens, ele manda todos os seus homens pegarem as espadas e ir com ele ao encontro de Nabal, porque ele mataria todos os homens daquela família. E a gente tira aí uma lição, né? Nunca tome uma atitude no momento da ira, porque quando a gente está irado, está naquele período de raiva, a gente pode entrar em batalhas que Deus não mandou que a gente entrasse. E com certeza iremos pecar contra o Senhor. Então, continuando a história. Durante o momento que aqueles homens estavam falando com Nabal, um servo de Nabal viu toda aquela situação e ficou apavorado, porque ele sabia quem eram aqueles homens. Sabia que Davi era homem de guerra. Então, ali, ele se lembra de Abigail. Olha que interessante. Ele não tentou falar com Nabal, que era seu senhor. Ele não tentou falar, Nabal, retorna e pede perdão, porque eles são homens de guerra. Não. Muito pelo contrário, ele se lembra de Abigail. E aí nós temos uma segunda lição. Será que quando existe um problema grande, as pessoas lembram de nós como uma mulher que vai apaziguar, que vai trazer paz e solução? Ou será que nós somos lembradas como uma mulher problemática, aquelas que arrumam confusão e problema? Que possamos pensar sobre isso. Como é que nós somos lembradas por aí? Então o servo se lembra de Abigail e ele corre para ela e fala tudo o que aconteceu. E diz que aqueles homens de Davi realmente tinham sido muito bons com eles, que eles guardaram
queimavam eles enquanto eles trabalhavam. E Nabal simplesmente os tratou com grosseria e dispensou, sem nem saber quem eles eram. E aí ele falou para Abigail: olha, cuidado, porque o problema já está posto perante a sua família. Diz lá no capítulo 25, no versículo 17, que ele diz: considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então, aquele servo conta tudo para Abigail. E eu fico imaginando que Abigail devia, como mulher, ficado extremamente preocupada, talvez o seu corpo trêmulo. Imagina receber uma notícia tão dura de que toda a sua casa estava em perigo. Aquela mulher, ela poderia ter duas atitudes. Ela poderia muito bem fugir, pegar as suas servas e fugir, porque com certeza Nabal iria morrer e ela se tornaria livre daquele homem que era tão ruim, como a Bíblia fala. Ou então ela poderia correr ao encontro de Nabal e falar no ouvido dele: homem, você é louco, olha o que você fez, olha o que a gente agora está correndo risco por conta da sua atitude. Mas não, Abigail, ela pensa, ela para diante daquela situação e, diferente de Davi, que agiu na ira, ela raciocinou e pensou numa solução. E ali diz no versículo 18 que Abigail tomou todo ali os seus servos e pegou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostados, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e pôs sobre os jumentos. E no versículo 19 fala que, porém, nada disse a seu marido Nabal. Ou seja, ela agiu, ela não foi arrumar mais problema, ela agiu. Ela pegou todo aqueles mantimentos, até muito além do que Davi tinha pedido, pegou os seus servos e falou: leve, vai na minha frente levando ao encontro de Davi, que eu vou atrás. Ela subiu no jumento e foi ao encontro de Davi. E a Bíblia diz que ela encontra Davi antes dele chegar até Nabal, e a atitude que ela tomou foi linda. Ela simplesmente desceu do jumento quando ela avistou Davi e ela se prostrou diante de Davi e ela falou: caia a culpa sobre mim. Tá lá no versículo 24 do capítulo 25. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Aquela mulher estava em casa, ela não tinha culpa de nada, mas ela se tornou culpada para poder resolver uma situação, ou seja, ela agiu com sabedoria. E diante daquela situação, quando Davi olha para aquela mulher prostrada ali ao chão, tomando a culpa para ela, aquilo toca o coração de Davi. Naquele momento ele acalma o coração dele. E ela diz mais, lá no versículo 26: agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor Deus impedido de derramar sangue e de vingar-se por tuas próprias mãos. Ou seja, além dela ter ido ali pela causa da família dela, ela ainda lembra e alerta Davi: olha, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue, porque Davi, ele estava entrando numa guerra a qual Deus não tinha o chamado. E ela faz esse alerta para Davi. E Davi olha aquela situação e ele de fato cai em si. E ele percebe que aquela mulher foi usada por Deus para pará-lo. E olha que lindo, olha que atitude de Abigail. Por causa de uma mulher, aquela situação que seria catastrófica, que seria de morte, aquela situação, ela é resolvida. E ela tanto resolve a situação do seu esposo como a de Davi e impede-o de pecar contra o Senhor. E ali Davi, ele reconhece e fala para ela, lá no versículo 32: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. E olha que coisa linda. Abigail consegue resolver aquela situação e Davi se acalma, retorna e não continua aquela ida até Nabal para matar aqueles homens. Então eu vejo que naquele momento Abigail devia estar trêmula. Imagina, ela foi ao encontro de um exército de homens para tentar resolver uma situação. Devia estar trêmula, aliviada sim, mas muito nervosa, muito aflita também, porque a sua família esteve a ponto de morrer. E ela retorna para sua casa. E quando ela chega em casa, ela se depara com Nabal, seu esposo, completamente embriagado. Ele não sabia nada do que tinha acontecido, de que ele e toda a sua casa estava prestes a morrer. Ele simplesmente dispensou os homens e dali terminou o seu trabalho e voltou para sua casa. Ele não sabia que a Abigail teve que ir ao encontro de Davi para resolver um problema que ele tinha arrumado. Ele não fazia ideia. Então Abigail,
chegou na casa dela, se deparou com Nabal embriagado, comemorando não sei o que, e ali ela poderia muito bem ter explodido, como qualquer outra mulher talvez faria, porque a mulher, quando ela está irritada e nervosa, ela costuma falar muito. Mas não. A Bíblia diz que Abigail, ela se calou. Diz lá no versículo 36. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Ou seja, ela viu Nabal, mas ela se calou. Ela não falou nada. Ela esperou até o amanhecer, porque ela sabia que ali ele já estaria sem o efeito do álcool. Então, quando amanhece, Abigail, ela fala ali por alto o que tinha acontecido com ele, o que iria acontecer com toda a sua casa. E lá no versículo 37 diz que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, ou seja, ela falou por alto o que tinha acontecido, e amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Quando ele soube mais ou menos o que tinha acontecido, ele ficou extremamente amedrontado. Diz que seu coração ficou como pedra, ou seja, gelado. Sabe quando a gente se depara com uma situação que deixa a gente congelado de tanto medo? Nabal, ele caiu em si do que tinha acontecido, e que foi através de Abigail que ele não estava morto. Ele teve que reconhecer. E nós vemos que Abigail, ela foi fiel até o fim. Ela foi prudente. E se nós continuarmos lendo o capítulo, nós vemos que Nabal, depois de 10 dias, ele foi ferido pelo Senhor e veio a falecer, ele morreu. E quando Davi ouviu falar que Nabal tinha morrido, ele se lembra de Abigail e ele fala lá no versículo 39, bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Então mandou Davi falar a Abigail que desejava tomá-la por mulher. Ou seja, Nabal morreu, que o Senhor o feriu, e Davi se lembrou de Abigail e mandou ali que os seus homens fossem até Abigail para falar que ele desejava tê-la como mulher. Então nós vemos aqui que o final da história de Abigail foi se tornar mulher de um rei. Ou seja, Abigail se tornou uma rainha, porque ela foi prudente até o final. E através da sua atitude, ela chamou a atenção de Davi, que era um homem do Senhor, segundo o coração de Deus. Que nós vamos aprender hoje com a história dessa mulher. Eu acho linda a história de Abigail e eu aprendi muito com ela, porque quando nós agimos com prudência, nós conseguimos resolver os nossos problemas. Às vezes nós, mulheres, somos tão estressadas e ficamos tão ansiosas que queremos resolver a situação da nossa maneira e queremos dar sermões no marido e dar sermões nos filhos, queremos tentar tomar o controle da situação e resolver da maneira que a gente acha melhor, mas que hoje nós vamos aprender como Abigail e aprender a se calar no momento oportuno. Que nós não venhamos falar no momento de ira, mas que venhamos nos calar e pedir ao Senhor estratégias para vencer e não entrar em guerras desnecessárias como Davi faria, mas que possamos somente entrar nas batalhas que o Senhor batalha por nós, porque nessas nós sairemos vitoriosas. Mas se nós entrarmos em guerra que o Senhor não nos chamou, nós com certeza viveremos uma vida aflita. Então hoje, se você conseguiu aí reconhecer na sua vida uma guerra que você está travando, que não era para estar travando, que Deus não te chamou, que hoje nós venhamos pensar e pedir ao Senhor estratégia, assim como Abigail fez, e falar em oração com o Senhor, me ajuda, me dá estratégia, me dá prudência, Senhor, assim como Abigail foi prudente para que eu possa passar por essa situação e vencer através das estratégias que o Senhor me der. Amém? Bom, essa foi a história de Abigail, o segundo episódio da série Inspiradas pela Palavra. E no próximo vídeo nós teremos a história de Ruth, mulher leal. Então, eu peço que você curta esse vídeo, que você compartilhe, que se inscreva no canal. E eu creio que essa série Inspiradas pela Bíblia vai ser uma bênção na sua vida, assim como está sendo na minha. Bom, é isso. Obrigada e tchau!